proezas, amém? Em Isaías capítulo 6, escuta isto, quando Deus apareceu a Isaías, o que é que aconteceu? Isaías 6, versículo 1 a 7 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Amém? E habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, versículo 6, o que é que aconteceu? Um dos anjos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou aonde? Na minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Amém? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, que só diz mão esquerda, que só vê as dificuldades e só fala sobre isto. Irmãos, a verdade é que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quando nós falamos disto, não estamos a dizer para tu agora ires te ver ao espelho todos os dias e dizeres: ai, está tudo tão bem na minha vida. Se não estás a sentir isso, não vale a pena. A boca fala o que o coração está cheio. Nós precisamos de mudar, renovar a nossa mente, o nosso coração. Amém? E precisamos de aprender a proclamar com a nossa boca o som da vitória. Amém? Mas para isso, muitas vezes, temos que fazer isto. Até aprendermos a proclamar o som da vitória da mão direita, temos que ficar em silêncio, andar ali 7 voltas de castigo em silêncio, sem dizer nada. Pensar, renovar. Transformai-vos, pois, pela renovação do vosso entendimento. Amém? Precisamos de transformação. Precisamos de renovação. Precisamos de deixar que o anjo de Deus venha com uma brasa viva do altar tocar na nossa boca, reconfigurar o som que sai da nossa boca, para que as nossas palavras se alinhem com aquilo que são as palavras de Deus para a nossa vida. Amém? Precisamos de mudar o som. Jericó encontrou esta oposição tremenda. E antes que eles pudessem entrar naquela cidade, eles tiveram que criar a atmosfera certa, o som certo da vitória. Mas ao 7º dia, irmãos, ao 7º dia, quando eles gritaram com aquele som tremendo de vitória, de proeza, de conquista, as muralhas foram abaixo. Amém? E eu creio que é tempo hoje de nós proclamarmos: este é o nosso canto, é um canto de vitória. Amém? É um canto da mão direita de Deus, é um canto que vem do trono do Senhor. Amém? Porque é um canto que sai do nosso coração, da nossa fé, de sabermos com tudo o que há em nós que Deus é maior do que seja o que for que se está a acontecer na tua vida. Seja o que for, Deus é poderoso e Ele é maior. Amém? A segunda coisa, antes de terminar, habitua-te a ir para a mão direita. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2 diz que o coração do sábio está à sua direita, mas do tolo está à sua esquerda. Não sou eu que disse, é a Bíblia. Irmãos, nós precisamos de aprender a alinhar as nossas convicções, a nossa personalidade, as nossas características da nossa pessoa com a mão direita. O coração do sábio está à sua direita. E quem sabe vocês estão aqui, alguns de vocês podem estar aqui hoje a dizer: mas isto é difícil. Eu quero fazer isto, mas quando eu vejo não consigo. Porque a minha tendência, a minha personalidade é esta. Eu olho para as coisas e pronto, e preocupo-me. Eu sou assim. Não tenho a culpa de ser assim. Irmãos, não se trata de teres a culpa, mas trata-se de abrires o teu coração e deixares Deus fazer na tua vida aquilo que Ele quer fazer. E a verdade é que é um processo de renovação da tua mente, que tu e Deus vão conseguir fazer. Amém? Mas é preciso abrir a nossa mente e deixar Ele agir. O coração do sábio, Eclesiastes 10:2, está à sua direita. Não deixes que as tuas circunstâncias mudem a tua teologia. Amém? Não faças um monumento à tragédia. Meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por lutas, por dificuldades. Tu podes estar a passar por um dia triste, mas não é um dia mau. A Bíblia diz que todas as coisas, todas, diz comigo todas, por muito que te doa, diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Todas. Tudo o que se passa na nossa vida, as coisas boas e as coisas tristes, cooperam de uma maneira ou de outra para o
o teu bem e para o meu bem. Há algo que Deus quer fazer na tua vida. Independentemente das circunstâncias, não deixes que isso mude a tua teologia. O teu Deus é um Deus forte. O teu Deus é um Deus de vitória. O teu Deus é um Deus de milagres. O teu Deus é o mesmo Deus que ressuscitou mortes. Inclusive é o próprio Jesus, o mesmo poder que estava sobre Jesus, que fez com que Ele ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia. O mesmo poder, o mesmo Deus está em ti e em mim. Amém? Esse é o Deus a quem nós servimos. Amém? E tudo aquilo que te acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tu não perdeste nada. Tu semeaste algo. Muitas vezes nós achamos que perdemos coisas ou pessoas. Não perdeste. Semeaste. E de uma maneira ou de outra irás escolher alguma coisa que Deus tem para ti. E esta palavra profética para ti nesta tarde. E eu sei que tu sabes do que é que eu estou a falar. Tu sabes do que é que Deus está a falar. Tu não perdeste nada. Tu apenas semeaste. Para de fazer um monumento à tragédia, à dificuldade. E vê aquilo que Deus quer fazer contigo. Através da sua mão direita estendida sobre a tua vida. E vê como é que tu podes ser este braço direito de Deus nas nações. Amém? Em primeiro lugar, aprenda a desenvolver o som da vitória. O canto da vitória. Em segundo lugar, aprende a ir para a mão direita, a inclinar o teu coração, a tua personalidade, a tua pessoa para este lado direito, este lado da vitória, da unção, da conquista. E em último lugar, aprenda a ficar confortável na posição de vitória. Irmãos, não sei o que digo, Salmo 110, versículo 1 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Senta-te à direita do Senhor. Sentar, como eu disse há pouco da manhã, é uma posição de descanso. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Amém. Ele quer fazer algo tremendo na tua vida, mas precisas de descansar em Deus. Sabem, há 5 anos atrás, quando eu estava no hospital para dar à luz à minha filha linda, Matilda, estava tudo a correr muito bem, porque, como eu disse de manhã, eu sou uma pessoa que gosto muito de dar à luz, não sei, dá-me para rir, não é? Eu estava lá, na cama do hospital, e no meio das contrações tinha que dizer ao meu marido: pá, cala-te, porque cada vez que tu abres a boca dá uma vontade de rir, e depois, se eu me estou a rir no meio de uma contração, não consigo respirar, é uma tristeza. E assim foi. E sabem que no meio das contrações e da dilatação e aquela coisa toda, estava tudo a correr muito bem, eu estava tão feliz e tão na expectativa de abraçar a minha menina. E de repente eu lembro do médico entrar e ele veio ver o monitor, como é que se chama? O batimento. Exatamente. Que houve o batimento cardíaco do bebê. E de repente ele veio, CTG, ok. Já ok. E de obrigado. E de repente ele veio ver o CTG e ficaram muito preocupados, chamou a enfermeira. De repente, quando eu olhei, eu estava na boa, quer dizer, na boa, enfim, não é? sem epidural, sem nada, mas estava ali, não estava na boa, mas estava contente e na expectativa da coisa maravilhosa que ia acontecer. E só sei que de repente o quarto encheu-se de médicos e enfermeiros e já me estavam a querer explicar o que era a anestesia, porque de repente tudo mudou, a situação de repente ficou... Foi como se um véu, num dia tão clarinho, de repente um véu cobriu tudo. E o médico só disse: olha, vamos ter que fazer uma cesariana de emergência porque a sua filha está em risco de vida, o coração dela está a parar e vamos ter que abrir e vamos ter que tirar o bebê imediatamente. E de repente tudo mudou. E eu lembro-me de estar naquela situação, talvez porque uma pessoa quando está a parir o cérebro deixa de funcionar um bocadinho, é um facto. Aquilo, a dor e tal. Não se pode dizer a palavra parir. Isto é água, isto é palavras... Eu peço imensa desculpa desde já por ter dito a palavra parir quando há pessoas que acham que não se pode dizer parir. Eu não vou dizer parir mais. Talvez porque, enfim, o cérebro, a adrenalina, os níveis estão lá em cima, aquilo é uma agitação enorme. Talvez por isso, ou talvez porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. E eu sei que Deus tinha e tem um propósito na vida da minha filha.
Naquela hora difícil em que toda a gente à tua volta te diz: olha, mãe, é melhor fechar a garrafa. Se vem aqui para o pé de mim, é melhor trazer fechado. Mas o que eu sei, irmãos, é que naquela hora em que tudo à minha volta estava literalmente a descambar completamente, eu lembro-me de olhar para o meu esposo, lembro-me de olhar para ele e ver ele, o Sr. Lobac, que geralmente é tão animado e tão aleluias e amém, vamos embora, mão direita. E lembro-me de olhar para ele e de ver ele com os olhos cheios de lágrimas, e aí é que eu, pá, isto se calhar é sério. E de repente estou a ser levada para a sala de operações para, enfim, fazerem a operação, a cesariana. E eu lembro-me de estar lá e eles estarem prestes a dar uma anestesia, quando eu disse: não dá tempo, eu preciso de fazer força. E eles: não pode, não sei o quê. E o cordão umbilical estava enrolado no pescoço, acho que era isso que tinha acontecido, clinicamente. Mas eu lembro-me de dizer: não, vocês não estão a perceber, eu preciso fazer força. Não dá, isto não dá para esperar. Quando a pessoa tem... Pronto, não dá, não é? Já estava mesmo ali. E eu lembro-me do médico, isto lá em Londres, o médico e a parteira, irmã não sei o quê, analisaram, viram o que é que se estava a passar, e de repente as palavras do médico estava lá, já com toda a gente à volta, anestesistas, toda a gente pronta para a tragédia que ia acontecer, e de repente o médico virou-se para nós e disse: girl, rapariga, aconteceu um milagre. Foram exatamente estas as palavras dele. Em inglês, claro. Ele não disse isto em português. Se eu tivesse dito em português, teria sido ainda mais espetacular. Não foi. Ele disse em inglês, ok? Convém explicar. Mas as palavras que ele usou a palavra milagre. Ele disse: olha, acabou de acontecer um milagre. Está tudo bem com a tua filha, podes... You can do what you want to do. Força. Literalmente. Força. Irmãos, nós precisamos de saber, mas de saber mesmo o Deus a quem nós servimos. Mesmo quando tu estás numa situação entre a vida e a morte, o Deus a quem tu serves é real, é tão real. Ele é tão real. E nós precisamos de ter esta confiança no nosso coração. Uma confiança que nada nem ninguém pode abalar. Mesmo quando a ciência te diz uma coisa, tu tens uma confiança tão grande no teu coração, porque tu sabes o Deus a quem tu serves. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, esse propósito sempre se cumpre. Amém? Amém? Sempre se cumpre. Amém? Sempre se cumpre. E para terminar, eu vou terminar com isto. Atos 3, versículos 1 a 7. É o texto que eu falei há pouco de quando Pedro e João subiram ao templo e o coxo estava ali à porta do templo a pedir esmola. E Pedro e João olharam para ele e disseram: olha, eu não tenho prata nem ouro, versículo 6, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o versículo 7 diz que tomando pela mão, o levantou. E logo os seus pés e os seus joelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? É isto que tu e eu fomos chamadas e chamados para fazer. Nós fomos chamados para ser o braço direito de Deus, para sermos aqueles que chegam-se ao pé do coxo e levantam-no pela mão direita. Amém? E empurram para a frente e dizem: olha, levanta-te e anda. Amém? Porque Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é fiel. A mão direita do Senhor está estendida sobre ti nesta tarde para fazer milagres, para curar aqueles que precisam de uma cura, para libertar aqueles que precisam de ser libertos. A mão direita do Senhor está estendida sobre ti. Amém? Amém? Aleluia! 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 Fecha os teus olhos nesta hora.